Olá, minha gente, no vídeo de hoje eu vou resolver e comentar apenas questões de matemática. Essas questões foram retiradas do material de estilos de questões de matemática que eu já disponibilizei aqui no canal e vou disponibilizar novamente aqui no link da descrição. E são questões que abordam progressão aritmética, PA, né? Questões de divisibilidade em que é necessário se valer do MDC, questão de divisão proporcional, análise combinatória, probabilidade e poliedros. Tá certo? Então vamos para a primeira questão, que é uma questão típica, ou uma questão modelo de progressão aritmética. É uma questão do Enem 2014, que diz: uma loja decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá um dos 6 possíveis brindes disponíveis, conforme sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem distribuídos são uma bola, um chaveiro, uma caneta, um refrigerante, um sorvete, um CD, nessa ordem. O primeiro cliente da loja recebe uma bola, o segundo recebe um chaveiro, o terceiro recebe uma caneta, o quarto um refrigerante, o quinto um sorvete, o sexto um CD e o sétimo uma bola, ou seja, são 6 tipos de brindes, né? E o sétimo vai receber o mesmo brinde do primeiro. O milésimo cliente receberá de brinde um ou uma. Esse tipo de questão é relativamente simples de resolver. Como são 1000 clientes, basta a gente dividir esse valor pela razão, que nesse caso é 6, né? Porque o sétimo recebe o mesmo do primeiro, então a razão será 6. E aí divide 1000 por 6, você vai encontrar a quantidade de ciclos completos, né, de rodadas completas, digamos assim, e o resto dessa divisão significará que a gente vai recomeçar um novo ciclo até encontrar o valor equivalente ao resto, tá certo? Vamos ver na prática como fica isso. Então vamos lá, esse tipo de questão é clássica, né? Aqui ele diz que a primeira pessoa a chegar, né, vai ganhar uma bola, que eu posso chamar esse de índice 1, o segundo, um chaveiro índice 2, índice 3, o quarto índice 4, 5. Aí a sétima pessoa vai receber como prêmio uma bola, a oitava um chaveiro, portanto reiniciando o ciclo, né, a partir da sétima. Logo, a razão, né, dessa PA a gente pode dizer que é 6. Então, diante desse tipo de questão, geralmente se resolve assim. Como ele quer saber o milésimo cliente qual o brinde vai receber, a gente vai dividir 1000 pela razão da PA, que é 6, certo? Dá 1, vem 4, desce o segundo, dá 6. 6 vezes 6, 36, para 44, desce, dá 40, dá 6 novamente, 6 vezes 6, 36 para 40, 4. 4 é o resto. Isso significa o quê? Que em 1000 pessoas a gente tem 166 ciclos completos e ainda restam 4 pessoas, tá certo? Então a gente pode dizer que esses 4 fazem parte de um novo ciclo. Então, o primeiro desses 4 vai receber uma bola, o segundo um chaveiro, o terceiro uma caneta e o quarto um refrigerante. Portanto, a milésima pessoa vai receber um refrigerante, ok? E essa milésima pessoa vai estar no centésimo, sexagésimo, sétimo ciclo. Tudo bem? Portanto, letra C. A segunda questão é uma questão típica também de divisibilidade envolvendo o máximo divisor comum. É uma questão do Instituto Federal da Bahia de 2018. E diz: o supermercado Preço Baixo deseja fazer uma doação ao orfanato Miadote e dispõe para esta ação de 528 kg de açúcar, 240 kg de feijão e 2.016 kg de arroz.
serão montados kits contendo cada um as mesmas quantidades de açúcar, de feijão e de arroz. Quantos quilos de açúcar deve haver em cada um dos kits se forem arrumados de forma a contemplar o número máximo para cada item? Questão clássica e que a gente vai ter que fazer, né, uma fatoração conforme a gente vai ver agora. Veja, geralmente quando a questão pede assim, qual o número máximo, né, ou o valor máximo, né, de uma certa situação, geralmente a gente vai usar questões, né, de divisibilidade, claro, o MDC. E aqui a questão afirma-se que a ação vai ter 528 quilos, vou até botar aqui em cima, de feijão, não, de açúcar, 240 quilos de feijão, 2016 quilos de arroz. São montados kits, cada um contendo as mesmas quantidades de açúcar, feijão e arroz. Quantos quilos de açúcar deve haver em cada um dos kits se forem arrumados de forma a contemplar o maior número máximo para cada kit, né? Ou cada item, melhor dizendo. Então, nesse tipo de questão, a gente vai simplesmente fazer o MDC, né? Fatorar em números primos. Tudo bem? Então, vamos lá. Dá por 2. Aqui vai dar 264. Exatamente. 120 por 2 vai dar 500. Não, 1008. Dá por 2. Dá 132. 60. 504. Dá por 2. Dá 66. Dá 30. E aqui vai dar 252. Ainda dá por 2? Dá. Dá 33. Dá 15. E aqui dá 126. Por 2 não dá, mas dá por 3. Dá 11. 5. E aqui vai dar 42. Ou seja, a quantidade de kits que a gente vai encontrar é dado pelo produto aqui dos fatores primos, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. Portanto, são 48 kits. E cada kit desse, né, vai ser formado por 11 quilos de açúcar, 5 quilos de feijão e 42 quilos de arroz. Tudo bem? Então, a alternativa correta: quantos quilos de açúcar deve haver no máximo em cada kit? Então, no máximo, 11 quilos de açúcar. Letra B. A terceira questão é uma questão de divisão proporcional, mais especificamente de divisão inversamente proporcional, questão clássica, é da Unesp 2011. Diz assim: os professores de matemática e educação física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos. Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. Para premiar os 3 primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates que foram divididos entre os primeiro, segundo e terceiro colocados no campeonato em quantidade inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. As quantidades de chocolates recebidas pelos alunos premiados, em ordem crescente de colocação no campeonato, foram. Nesse caso, a gente vai se valer de uma fórmula específica que eu vou mostrar agora na resolução prática. Existem algumas maneiras de se resolver esse tipo de questão. No entanto, né, em todas elas é necessário que a gente encontre qual é a constante de proporcionalidade para conseguir, né, encontrar uma saída. Eu costumo utilizar, né, essa fórmula aqui. A constante vai ser igual ao total de elementos que eu vou dividir. Nesse caso, como é uma divisão inversamente proporcional,
Isso vai ser dividido 1 pela parte 1, né, que cabe a um dos estudantes, mais 1 sobre a parte 2, mais 1 sobre a parte 3. Se fosse divisão diretamente proporcional, eu utilizaria essa fórmula. Novamente, o total, só que aí seria, né, dividido pela parte 1 mais parte 2 mais parte 3. Tudo bem? Isso aqui seria se fosse diretamente proporcional. Essa aqui, inversamente proporcional. Tudo bem? Então vamos lá. Na questão, ele diz que são 310 chocolates. Estou querendo inicialmente encontrar a constante, né? Então, total 310. Para o primeiro colocado, ele diz aqui, né, que as quantidades serão inversamente proporcional ao número 2. Então, aqui eu vou colocar 2. Para o segundo colocado, 3. E para o terceiro, 5. Tudo bem? Vamos para cá. Mantenho 310. Aqui é o MMC, né? Quando eu tenho MMC de números primos, basta multiplicar. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 3, 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 5, 6 vezes 1, 6. Repete, 310. Aqui, 10 mais 15, 25, mais 6, 31, sobre 30. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 30 vezes 31. Sobre 31, melhor dizendo. Corto aqui com aqui, sobra 10. 10 vezes 30, 300. Então, a constante será 300. Só que aí ele diz que o primeiro colocado, né, a quantidade é inversamente proporcional ao número 2. Então, como é inversamente proporcional, eu digo que o primeiro colocado, né, vai receber o valor 300, que aqui seria K vezes a parte do primeiro, tudo bem? Então vai ser K 300 vezes 1 sobre 2. Esse mesmo 1 sobre 2 aqui dá 150. O segundo colocado teria K vezes a parte do 2. Isso daria 300 vezes 1. A parte do 2 seria proporcional a 3, né? Isso daria 100. E o terceiro colocado, K vezes a parte do 3. 300 vezes P3, 5, né? Isso daria 60. Se a gente for somar aqui, dá exatamente 60. 150 mais 100, 250. Mais 60, 310. Tudo bem? Então, o primeiro ficaria com 150 chocolates, o segundo com 100 e o terceiro com 60. Isso está na letra C. A próxima questão é de análise combinatória, mais especificamente de permutação com repetição. E é uma questão clássica, essa que esteve presente no Enem 2020. Diz o seguinte: 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. E aí você observa aí, né, os caminhos, né, os quarteirões, digamos assim, do bairro. André deseja deslocar-se de sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Tem uma restrição aí, né? Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema.
O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Vejamos. Esse tipo de questão que eu chamo de caminhos e quarteirões, geralmente se resolve via permutação com repetição, tá certo? Imaginemos agora, né, para um primeiro momento dessa questão, vamos tentar identificar quantos caminhos, ou quantos trajetos diferentes eu posso chegar, né, o André pode chegar até a casa de Bernardo. Inicialmente vamos ignorar essa restrição de que não deve passar pela de Carlos antes, né? Quaisquer que sejam os caminhos, né, que levam André até Bernardo, ele vai fazer 7 percursos, né, que serão 3 para cima e 4 para a direita. Pode vir por aqui, sobe aqui. Pode subir direto, 3, depois 4 para a direita, enfim. São 7 movimentos, 7 ruas, digamos assim, que ele vai precisar atravessar, tudo bem? E dentro dessas 7 sempre serão 3 para cima e 4 para a direita. Então eu vou ter aqui a permutação de 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui é a fórmula da permutação, né, com repetição, tudo bem? E aqui vem 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 3 vezes 2 fatorial. Corto aqui, 3 vezes 2 com 6, eu terei 35 possibilidades, né, de André chegar até a casa de Bernardo. Mas aí a questão coloca uma restrição. Ele pode fazer qualquer caminho a menos que seja passando pela casa de Carlos. Então a gente vai primeiro encontrar, né, a combinação, a permutação de André chegar até a casa de Carlos e depois de Carlos chegar até a casa de Bernardo, tá certo? Então, para André chegar até a casa de Carlos, ele vai ter que fazer 4 movimentos, 4 trajetos, sendo 2 para cima e 2 para a direita. Então, eu vou ter, né, vou botar até aqui André, Carlos. Será 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Permutação com repetição também, né? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial sobre 2 fatorial. 4 vezes 3, 12 sobre 2, 6. Esses são os caminhos, as possibilidades que levam André até a casa de Carlos. Agora a gente vai precisar encontrar as possibilidades de Carlos chegar até a casa de Bernardo. Então, ele vai fazer 3 movimentos, sendo necessariamente um para cima e 2 para a direita. Então, eu tenho agora a probabilidade de Carlos chegar até a Bernardo vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial sobre 1 fatorial. Isso aqui vai dar 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial sobre 1 fatorial. Corta, corta. 3. Tudo bem? Então, ele pede qual é, né, ou quais são as possibilidades, os trajetos possíveis para André chegar até Bernardo sem passar pela de Carlos. Então, a gente vai ter que subtrair, né, disso aqui essas duas possibilidades. Então, para ele André chegar até a casa de Bernardo, passando pela casa de Carlos, ele vai fazer primeiro esse trajeto e depois esse outro trajeto. Então, a gente vai multiplicar 6 e passa, né? E é o conectivo de multiplicação vezes 3, que é exatamente o caminho de Carlos para Bernardo. Isso aqui vai dar 18. Para responder finalmente a questão, a quantidade de caminhos possíveis, aqui são total 35, menos aqueles que passam pela casa de Carlos. Então será 35 menos 18. Isso equivale a 17. Isso está na letra C. A próxima questão é de probabilidade, especificamente de probabilidade binomial.
Para resolver esse tipo de questão, a forma mais simples é memorizando essa fórmula aqui e, evidentemente, treinando bastante a resolução desse tipo de questão. Tá certo? Uma outra dica. Quando a questão de probabilidade ou na questão de probabilidade aparece a expressão exatamente, né? Exatamente, geralmente, a gente se vale dessa forma. Vamos lá. Um casal decidiu que vai ter 3 filhos, contudo, quer exatamente 2 filhos homens e decide que, se a probabilidade fosse inferior a 50%, iria procurar uma clínica para fazer um tratamento específico para garantir que teria os 2 filhos homens. Após os cálculos, o casal concluiu que a probabilidade de ter, novamente, exatamente 2 filhos homens esse tipo de questão clássica. Se valha dessa fórmula que facilita bastante, né, a sua vida. Vamos para a resolução prática. Esse tipo de questão faz parte de um assunto chamado de probabilidade binomial ou do terceiro excluído, cuja resolução acontece via as chamadas equações de Bernoulli, tá certo? Para esse tipo de raciocínio, aquilo que se chama sucesso seria exatamente aquilo que me interessa na questão, ao passo que fracasso seria o resto. Para essa questão em específico, o que seria sucesso? 2 filhos homens. E o que seria fracasso se o terceiro fosse um filho homem? Entende? Porque se for um filho homem, o casal não vai ter exatamente 2 filhos homens dos 3. Tudo bem? E aí segue a fórmula que diz que a probabilidade do sucesso, fracasso, é dada pela soma sucesso mais fracasso fatorial sobre sucesso fatorial vezes fracasso fatorial vezes a probabilidade do sucesso elevado ao sucesso vezes a probabilidade do fracasso elevado a fracasso. Agora é somente substituir. A gente vai ter aqui, 2 mais 1 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes a probabilidade, de nascer um menino ou uma menina é sempre a mesma. 1 sobre 2. Só que o sucesso aqui equivale a 2 e a probabilidade de nascer, um menino, novamente 1 sobre 2, só que é elevado a 1. Aqui vai dar 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 sobre 2 elevado ao quadrado é 1 quarto vezes 1 sobre 2 elevado a 1, 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 2 fatorial, estou sendo bem detalhista, vezes, eu posso cortar, aqui vai ficar 3, 1 quarto vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 8. Isso vai dar 3 vezes 1 sobre 8, 3 oitavo, que equivale a 37,5%. Portanto, a letra que responde por essa questão é a letra E e indica que há necessidade do casal procurar algum tipo de orientação para o tratamento, já que essa probabilidade é menor do que 50%. Letra E. E para finalizar, uma questão de geometria espacial, nesse caso, envolvendo poliedros. Questão da Estadual do Maranhão, do ano 2015. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente é um icosaedro truncado formado por 32 peças denominadas de gomos e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos regulares e as outras hexágonos também regulares, ou hexágono. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados, informação relevante. Ao unirem-se, os 2 lados costurados das faces formam-se as arestas.
O encontro de duas arestas formam os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. O número de arestas e o número de vértices existente nessa bola de futebol são respectivamente... Então, a gente já prevê que vai utilizar a fórmula de Euler, né? V vértices mais faces igual a aresta mais 2. Só que a questão está pedindo aí duas variáveis que a gente não tem, né? Arestas e o número de faces. Primeiro a gente vai encontrar o número de arestas, o número de faces ele já deu, para depois encontrar o número de vértices, tudo bem? Vamos lá. Veja, nesse tipo de questão, quando ele não informa, por exemplo, a quantidade de aresta, a gente tem que sempre lembrar que a quantidade de aresta vai ser, né, o total da quantidade, né, dos lados sobre 2. Por quê? Porque o mesmo lado, ou uma aresta, acaba dividindo, né, estando na conjunção de dois lados. Tá certo? Então a aresta, você tem aqui, né, esse aqui é um lado, digamos assim, da parte de cima, e aqui o lado superior da parte de baixo, mas a aresta é uma só. Tudo bem? Então nesse tipo de questão, geralmente a saída é assim. Então a quantidade de aresta, ele diz ali que são 12 faces pentagonais. Então vai ser 12. Pentágono tem 5 lados, né? Mais 5 lados, mais 20 faces hexagonais. Por que 20? Porque ele diz que ao todo tem 32 peças, né? Se 12 são pentágonos, as outras 20 são hexágonos. Isso dividido, né, por 2. Então a quantidade de aresta vai ser 60 mais 120 dividido por 2. Isso dá 180 dividido por 2 dá 90. Portanto, há 90 arestas. Só que ele quer também saber qual é a quantidade de vértices. Relação de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2, né? Vértice é o que eu quero. Faces são 32 faces. Aresta, 90 a gente acabou de encontrar, né? Mais 2. O vértice vem 92 menos 32. Vértice 60. Tudo bem? Portanto, a letra que corresponde a essa alternativa é a letra D. Espero que tenha ajudado. Espero que este formato de vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou do vídeo, curte, comenta. E se ainda não é inscrito, se inscreva para me ajudar. Tudo bem? O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração. Um forte abraço e até mais.